Você já se perguntou por que o narcisista entra em colapso total quando o empata finalmente se liberta? Existe um mecanismo psicológico invisível operando nesta dinâmica, algo que vai muito além do que a psicologia tradicional ensina. Uma força arquetípica que Carl Jung chamava de retribuição do inconsciente coletivo. Isso não é ensinado em terapias convencionais porque poucos compreendem a verdadeira natureza desta dança sombria entre egos feridos e almas em busca de cura. Fique até o final porque os últimos 2 minutos vão revelar o segredo que mudará para sempre sua compreensão sobre relacionamentos tóxicos. Jung estudou por décadas os padrões de dominação psicológica e descobriu algo perturbador sobre o que acontece quando o empata desperta para sua própria força. Um desses 3 mecanismos está acontecendo agora mesmo na sua vida. E quando eu revelar qual é, você entenderá por que certas pessoas entram em desespero quando perdem o controle sobre você. Você vai descobrir o verdadeiro significado do karma psicológico, as 3 fases da libertação empática que destroem o narcisista por dentro, e a única ação que garante que essa pessoa nunca mais tenha poder sobre sua energia. Ao final deste vídeo, vou revelar o ritual de proteção que Jung recomendava para selecionar definitivamente essa dinâmica tóxica. O inconsciente não perdoa. Esta é uma das verdades mais brutais que Carl Jung descobriu ao mergulhar nas profundezas da psique humana. Quando 2 arquétipos se encontram no teatro da existência, quando o empata e o narcisista cruzam seus destinos, não estamos falando de um simples relacionamento entre 2 pessoas. Estamos testemunhando um drama cósmico que se repete há milênios, uma dança ancestral entre a luz que quer doar e a escuridão que quer devorar. O narcisista não escolhe conscientemente ser um predador emocional. Ele é habitado por uma força arquetípica que Jung identificou como a sombra coletiva, uma entidade psíquica que se alimenta de energia vital alheia. Esta sombra não é meramente pessoal, não nasceu apenas dos traumas individuais daquela pessoa. Ela é um fragmento da escuridão primordial que habita o inconsciente da humanidade, um parasita psíquico que encontra no narcisista um hospedeiro perfeito. O empata, por sua vez, carrega em seu peito a ferida do curador ferido, um arquétipo que Jung reconheceu como essencial para a evolução da consciência humana. O empata sente a dor do mundo como se fosse sua, absorve o sofrimento alheio como uma esponja absorve água, e acredita genuinamente que sua missão na Terra é curar, salvar, transformar. Mas o que o empata não compreende, pelo menos no início de sua jornada, é que existe uma diferença fundamental entre curar e ser drenado, entre amar e ser consumido. Quando esses 2 arquétipos se encontram, o que acontece não é acidental. É magnetismo puro, uma atração que transcende a razão e mergulha nas camadas mais primitivas da psique. O narcisista sente, em algum nível inconsciente, que finalmente encontrou sua fonte inesgotável de energia. O empata sente que finalmente encontrou alguém que precisa profundamente de sua luz. É o encontro perfeito entre a fome e o alimento, entre o vazio e a abundância. Nos primeiros momentos desta dança, o narcisista se transforma em tudo aquilo que o empata sempre sonhou encontrar. Ele espelha os desejos mais profundos do coração empático. Reflete de volta todos os sonhos de amor incondicional que habitam a alma ferida do curador. É o que Jung chamava de projeção da ânima e do ânimos, a projeção dos aspectos idealizados do masculino e do feminino que vivem no inconsciente de cada ser humano. O empata olha para o narcisista e vê não a pessoa que está diante dele, mas a projeção de sua própria necessidade de ser amado incondicionalmente. O narcisista olha para o empata e vê não um ser humano complexo e integral, mas uma fonte de suprimento narcísico, uma bateria emocional que pode ser drenada indefinidamente. Ambos estão vendo ilusões, mas apenas um está consciente de que está manipulando a projeção do outro. A fase de idealização é puro teatro arquetípico. O narcisista se torna o amante perfeito, o parceiro ideal, aquele que compreende profundamente a alma empática. Ele usa técnicas que não aprendeu em lugar algum, mas que brotam naturalmente de sua conexão com a sombra coletiva. Ele espelha, ele reflete, ele ecoa de volta para o empata exatamente aquilo que a alma ferida mais precisa ouvir. Durante esta fase, algo extraordinário acontece no sistema nervoso do empata. Ele experimenta uma sensação de completude que nunca havia sentido antes.
É como se todas as feridas da infância fossem tocadas simultaneamente por um bálsamo divino. O empata sente que finalmente chegou em casa, que encontrou sua alma gêmea, que descobriu o amor verdadeiro que sempre procurou. Mas Jung sabia que toda experiência de completude que vem do exterior é uma ilusão perigosa. A verdadeira individuação, o verdadeiro encontro com a totalidade do ser, só pode acontecer através do mergulho nas próprias profundezas, através do encontro corajoso com a própria sombra, com os próprios demônios internos. O narcisista, habitado pela sombra coletiva, instintivamente sabe que não pode sustentar esta performance para sempre. A máscara é pesada, a encenação é cansativa e, em algum momento, a verdadeira natureza precisa emergir. É quando começa a segunda fase desta dança macabra, a fase que Jung identificou como a descida aos infernos da psique humana. A desvalorização não acontece de uma hora para outra. Ela se infiltra lentamente, como um veneno que vai sendo gotejado dia após dia na água cristalina da confiança empática. Começa com pequenas críticas disfarçadas de cuidado, com observações sutis que plantam sementes de dúvida na mente do empata. O narcisista, agora que já possui a devoção total do empata, pode começar a revelar gradualmente sua verdadeira face. O que torna esta fase particularmente devastadora é que o empata não consegue compreender o que está acontecendo. Ontem, ele era o amor da vida do narcisista. Hoje ele é criticado por respirar alto demais. Ontem suas qualidades eram exaltadas como virtudes raras. Hoje essas mesmas qualidades são apontadas como defeitos insuportáveis. Jung percebeu que esta oscilação não é meramente crueldade gratuita. É um mecanismo psicológico profundo que a sombra coletiva usa para criar dependência emocional. Ao alternar momentos de amor intenso com momentos de rejeição brutal, o narcisista cria no empata uma dinâmica que os psicólogos hoje chamam de reforço intermitente, mas que Jung entendia como uma forma de possessão arquetípica. O empata, durante esta fase, começa a perder contato com sua própria realidade interna. Ele passa a ver a si mesmo através dos olhos do narcisista, adota as críticas como verdades absolutas, internaliza a culpa por todos os problemas do relacionamento. É como se a personalidade empática fosse lentamente dissolvida em um ácido psíquico, como se a identidade individual fosse sendo apagada para dar lugar a um fantasma de si mesmo. O que Jung compreendeu, e que a psicologia moderna está apenas começando a entender, é que esta dinâmica não acontece apenas no nível pessoal. Ela ressoa em frequências arquetípicas profundas que conectam esta experiência individual com padrões coletivos de dominação e submissão que atravessam a história da humanidade. Durante a fase de desvalorização, o empata experimenta o que Jung chamava de nigredo, a fase negra da transformação alquímica. É um período de dissolução do ego, de morte simbólica de todas as certezas, de mergulho nas águas escuras do inconsciente onde habitam os monstros primordiais da psique humana. O narcisista, neste momento, está completamente alimentado. Ele absorveu não apenas a energia vital do empata, mas também sua capacidade de pensar claramente, de confiar em seus próprios sentimentos, de distinguir entre verdade e manipulação. O empata se torna um zumbi emocional, uma casca vazia que funciona automaticamente para atender às necessidades narcísicas de seu predador. Mas existe algo que o narcisista não consegue controlar, algo que nem ele nem a sombra coletiva que o habita podem prever ou manipular. É o que Jung chamava de função transcendente, a capacidade inata da psique humana de se regenerar, de encontrar um terceiro caminho quando está aparentemente presa entre duas forças opostas e destrutivas. Em algum momento da jornada do empata através dos infernos da relação narcisística, algo desperta. Pode ser um momento de clareza súbita, um insight que corta através da névoa da confusão mental. Pode ser um sonho revelador que traz mensagens do inconsciente profundo. Pode ser simplesmente a exaustão total de tentar ser perfeito para alguém que nunca estará satisfeito. O despertar do empata não é um evento, é um processo. Jung compreendia que toda a verdadeira transformação psicológica acontece em camadas, como uma cebola que vai sendo descascada lentamente, revelando verdades cada vez mais profundas sobre a natureza da realidade interna. A primeira camada do despertar
É o reconhecimento de que algo está profundamente errado. O empata começa a perceber que sua energia vital está sendo drenada, que sua alegria natural está desaparecendo, que sua capacidade de sentir prazer nas pequenas coisas da vida está sendo corroída por uma tristeza inexplicável que parece brotar de fontes invisíveis. A segunda camada é o reconhecimento dos padrões de manipulação. O empata começa a ver como certas situações se repetem ciclicamente, como determinadas conversas sempre terminam com ele se sentindo culpado e confuso, como seus sentimentos são sistematicamente invalidados e distorcidos. A terceira camada é a mais dolorosa e a mais libertadora. É quando o empata reconhece que foi vítima de abuso psicológico, que sua boa-fé foi explorada, que sua capacidade de amar foi usada como arma contra ele mesmo. Esta revelação traz uma dor lancinante, mas também marca o início da verdadeira jornada de libertação. Jung sabia que o reconhecimento da verdade é apenas o primeiro passo. O verdadeiro trabalho de libertação requer uma descida corajosa às próprias profundezas, um encontro face a face com os aspectos da personalidade que permitiram que esta dinâmica se estabelecesse. O empata precisa confrontar sua própria sombra, reconhecer os aspectos codependentes de sua personalidade, compreender como sua necessidade de ser amado e aceito foi explorada pelo predador narcísico. Este não é um processo de autoculpabilização, mas um processo de autorresponsabilização, de recuperação do poder pessoal que foi entregue a outro ser humano. Durante este processo de confronto com a própria sombra, o empata descobre aspectos de si mesmo que havia negado ou reprimido. Descobre que também possui raiva, que também tem limites, que também é capaz de dizer não. Descobre que sua bondade natural não precisa ser sinônimo de submissão, que sua compaixão pode coexistir com limites saudáveis. É neste momento crucial da jornada empática que algo extraordinário acontece no universo psicológico do narcisista. Ele sente, em algum nível profundo e instintivo, que está perdendo o controle sobre sua fonte de suprimento. A sombra coletiva que o habita entra em modo de pânico, porque sua sobrevivência depende da manutenção desta dinâmica de dominação. O narcisista não compreende conscientemente o que está acontecendo, mas sente visceralmente que algo mudou no empata. A energia que antes fluía livremente para ele, agora encontra resistência. A disponibilidade emocional que antes era infinita, agora tem limites. A devoção que antes era incondicional, agora vem acompanhada de questionamentos. A resposta inicial do narcisista a esta mudança é sempre a mesma: intensificação de todas as táticas de controle. Ele aumenta a pressão emocional, amplifica as demonstrações de afeto alternadas com episódios de frieza, multiplica as promessas de mudança seguidas de retornos aos padrões antigos. É como um animal ferido que luta desesperadamente para manter sua presa entre as garras. Mas o empata em processo de despertar já não responde da mesma forma. Onde antes havia disponibilidade total, agora existe proteção seletiva. Onde antes havia aceitação incondicional, agora existe discernimento crescente. Onde antes havia fusão emocional, agora começa a emergir diferenciação saudável. Esta mudança no empata desencadeia no narcisista algo que Jung identificou como colapso narcísico, um fenômeno que vai muito além de simples frustração ou raiva. É o desmoronamento de toda a estrutura psíquica que o narcisista construiu para se proteger do encontro com seu próprio vazio interno. O narcisista vive em um castelo de cartas psicológico. Toda sua identidade está baseada na capacidade de controlar e manipular outros seres humanos, de extrair deles a validação e a energia que não consegue gerar internamente. Quando o empata se liberta, uma das cartas principais deste castelo é removida, e toda a estrutura ameaça desmoronar. Jung percebeu que o narcisista, no fundo de sua psique, é uma criança ferida que nunca aprendeu a desenvolver um senso sólido de identidade própria. Toda sua sensação de valor pessoal depende de fontes externas, de espelhos humanos que reflitam de volta para ele uma imagem grandiosa de si mesmo. Quando estes espelhos se quebram, quando o empata para de refletir a imagem idealizada que o narcisista precisa ver, ele é forçado a confrontar o vazio devastador que existe no centro de seu ser.
O colapso narcísico não é apenas emocional, é existencial. É o desmoronamento temporário de todos os mecanismos psicológicos que o narcisista desenvolveu para evitar o encontro com sua própria mortalidade, com sua própria insignificância, com sua própria humanidade imperfeita e vulnerável. Durante este colapso, o narcisista pode manifestar uma variedade de comportamentos desesperados. Pode apelar para a culpa, relembrando todos os momentos bons do relacionamento, prometendo mudanças radicais que nunca acontecerão. Pode apelar para a raiva, atacando o empata de forma cruel e calculada, tentando destruir sua autoestima para forçá-lo a voltar à dinâmica anterior. Pode apelar para a vitimização, se apresentando como a parte ferida e incompreendida da relação. Mas o empata que realmente despertou, que passou pelo processo de confronto com sua própria sombra, já não é vulnerável a estas manipulações. Ele desenvolveu o que Jung chamava de função discriminatória, a capacidade de distinguir entre sentimentos genuínos e emoções manufaturadas, entre amor verdadeiro e simulação psicopática. O processo de libertação do empata acontece em ondas. Não é linear nem constante. Existem momentos de clareza total alternados com momentos de dúvida e confusão. Existem dias em que o empata se sente forte e determinado, seguidos de dias em que a saudade e a nostalgia ameaçam puxá-lo de volta para a dinâmica antiga. Jung compreendia que esta oscilação é natural e necessária. A psique não abandona padrões antigos da noite para o dia. Ela precisa de tempo para integrar novas formas de ser, para solidificar novas estruturas de personalidade, para cicatrizar as feridas deixadas pelo abuso emocional. Durante este processo de cura e fortalecimento, algo mágico acontece na vida do empata. Ele começa a atrair pessoas e situações que honram sua sensibilidade, que valorizam sua capacidade de empatia sem tentar explorá-la. É como se o universo respondesse à sua nova vibração interna, refletindo de volta para ele relacionamentos mais saudáveis e equilibrados. O narcisista, por sua vez, entra em uma espiral descendente que Jung identificou como nêmesis arquetípica. Incapaz de sustentar suas máscaras sociais sem uma fonte constante de suprimento narcísico, ele começa a revelar sua verdadeira natureza para outras pessoas em sua vida. As máscaras caem, os padrões se repetem, e gradualmente ele perde a capacidade de manter a ilusão de normalidade. Esta não é uma vingança consciente por parte do universo ou do destino. É simplesmente a manifestação natural das leis psicológicas profundas que governam a evolução da consciência humana. Jung percebia que existe uma inteligência cósmica operando através das experiências humanas, uma força que sempre trabalha em favor do crescimento, da cura, da individuação. Quando o empata se liberta genuinamente, quando ele para de alimentar a dinâmica narcísica e se volta para seu próprio processo de cura, ele remove o suporte energético que mantinha o narcisista funcionando de forma aparentemente normal. É como retirar uma muleta de alguém que nunca aprendeu a caminhar com as próprias pernas. O karma invisível do narcisista não é uma punição externa imposta por forças sobrenaturais. É a consequência natural de viver desconectado de sua própria humanidade, de construir uma identidade baseada na exploração e manipulação de outros seres humanos. Quando esta fonte de energia é removida, toda a estrutura psicológica artificial que ele construiu simplesmente não consegue mais se sustentar. Jung observou que o narcisista, em seu colapso, muitas vezes projeta no empata toda a sua raiva e frustração. Ele o culpa por todos os problemas de sua vida. O responsabiliza por sua própria incapacidade de manter relacionamentos saudáveis. Esta projeção é uma tentativa desesperada de evitar o confronto com sua própria responsabilidade na criação do drama relacional. Mas o empata que passou pelo processo de individuação já não aceita estas projeções como verdades. Ele desenvolveu o que Jung chamava de continente psicológico, uma estrutura interna forte o suficiente para conter suas próprias emoções sem se contaminar com as projeções alheias. A libertação do empata marca também o início de sua verdadeira jornada espiritual. Livre da necessidade compulsiva de curar e salvar outros, ele pode finalmente se voltar para seu próprio processo de crescimento e expansão. Pode explorar seus dons empáticos de forma consciente e protegida,
Pode usar sua sensibilidade como uma ferramenta de compreensão profunda da natureza humana. Jung entendia que o empata curado se torna um curador genuíno, alguém capaz de oferecer compaixão e compreensão sem se perder na dor alheia. Ele desenvolve a capacidade de sentir empatia, mantendo suas fronteiras energéticas intactas, de oferecer apoio sem se sacrificar no altar da necessidade alheia. O narcisista, confrontado com a ausência de sua fonte principal de suprimento, é forçado a enfrentar uma escolha fundamental. Pode continuar buscando novas vítimas para drenar, perpetuando o ciclo de abuso até o fim de sua existência. Ou pode usar o colapso como uma oportunidade para confrontar finalmente sua própria sombra, para iniciar o doloroso mas transformador processo de reconhecer e curar suas próprias feridas. A maioria dos narcisistas escolhe o primeiro caminho, porque o segundo requer um nível de coragem e honestidade que sua estrutura psicológica fragmentada não consegue sustentar. Eles preferem a dor familiar da solidão emocional, a dor desconhecida do crescimento genuíno. Mas Jung nunca perdeu a esperança na capacidade de transformação da psique humana. Ele sabia que mesmo os narcisistas mais endurecidos carregam em algum lugar de seu ser uma fagulha de humanidade genuína, uma semente de possibilidade que pode ser despertada em circunstâncias específicas. O colapso narcísico, embora devastador, pode se tornar uma oportunidade de renascimento se o indivíduo for capaz de abraçar a experiência da vulnerabilidade autêntica. É um convite do inconsciente para abandonar as máscaras, para confrontar o vazio interno, para iniciar o longo caminho de volta à humanidade perdida. Jung reconhecia que a cura do narcisismo é um dos processos mais difíceis da psicologia humana, porque requer a destruição voluntária de todos os mecanismos de defesa que o indivíduo construiu para se proteger de uma dor primordial insuportável. É um processo de morte e renascimento que poucos têm coragem de enfrentar. Enquanto isso, o empata liberto continua sua jornada de descoberta e expansão. Ele aprende a confiar novamente em seus próprios sentimentos, a validar suas próprias percepções, a honrar suas próprias necessidades. Desenvolve relacionamentos baseados em reciprocidade e respeito mútuo, não mais em dinâmicas de salvação e dependência. O empata curado se torna um farol para outros empatas que ainda estão presos em relacionamentos tóxicos. Sua simples existência prova que é possível sair do labirinto, que é possível recuperar a própria identidade, que é possível usar os dons empáticos de forma consciente e protegida. Jung percebia que toda cura individual contribui para a cura coletiva da humanidade. Cada empata que se liberta de dinâmicas narcísicas está contribuindo para a dissolução gradual dos padrões arquetípicos de dominação que infectam as relações humanas há milênios. A transformação do empata também afeta o campo energético coletivo de formas que a ciência ainda não consegue mensurar completamente. Jung intuía que existe uma rede invisível conectando todas as consciências, e que mudanças profundas em um indivíduo reverberam através desta rede, inspirando mudanças similares em outros seres humanos. O narcisista, privado de sua fonte de energia empática, muitas vezes desenvolve sintomas físicos e psicológicos que refletem seu colapso interno. Pode experimentar depressão profunda, ansiedade incontrolável, sensações de vazio existencial que não consegue mais preencher através da manipulação alheia. Estes sintomas são sinais de que a sombra coletiva que habitava o narcisista está sendo forçada a se retirar, porque não consegue mais encontrar sustento energético no ambiente relacional. É como um parasita que definha quando não consegue mais se alimentar de seu hospedeiro. Jung compreendia que esta retirada da sombra coletiva pode criar uma janela de oportunidade para que a verdadeira personalidade do narcisista emerge. Sob as camadas de manipulação e grandiosidade, existe uma criança ferida que nunca aprendeu a se conectar autenticamente com outros seres humanos. Se o narcisista for capaz de reconhecer e abraçar esta criança ferida, se conseguir suportar a dor de confrontar suas próprias vulnerabilidades, ele pode iniciar um processo de cura genuína que o reconectará com sua humanidade perdida. Mas este é um caminho que poucos escolhem, porque requer a destruição de todas as ilusões de grandeza que sustentaram sua identidade por décadas. O empata liberto, por sua vez,
experimenta uma expansão gradual de sua consciência que o conecta não apenas com sua própria totalidade, mas com a totalidade da existência. Ele desenvolve uma compreensão profunda dos padrões que governam os relacionamentos humanos, uma sabedoria intuitiva sobre as dinâmicas de poder que operam nas interações sociais. Esta sabedoria não vem de livros ou teorias, mas da integração visceral de sua própria experiência de dor e transformação. O empata curado carrega em sua carne a memória do que é ser manipulado e controlado, mas também carrega a lembrança viva do que é se libertar e recuperar sua soberania pessoal. Jung percebia que os empatas curados se tornam ponte entre mundos, capazes de compreender tanto a perspectiva da vítima quanto a do predador, tanto a dinâmica do sofrimento quanto a possibilidade de cura. Eles desenvolvem uma compaixão que é ao mesmo tempo profunda e discriminativa, capaz de oferecer apoio sem se deixar explorar. O karma invisível do narcisista se manifesta também através do isolamento progressivo que ele experimenta. Incapaz de sustentar relacionamentos genuínos baseados em reciprocidade e respeito, ele vai gradualmente perdendo todas as conexões significativas de sua vida. As pessoas começam a reconhecer seus padrões de manipulação, a se proteger de sua toxicidade emocional. Este isolamento não é uma punição imposta de fora, mas uma consequência natural de escolher consistentemente a manipulação em vez da conexão genuína. Jung entendia que toda ação psicológica gera reações correspondentes no campo relacional, e que padrões baseados na exploração inevitavelmente levam ao isolamento e à solidão. O narcisista, confrontado com este isolamento crescente, muitas vezes intensifica seus comportamentos destrutivos na tentativa desesperada de recuperar algum controle sobre sua realidade. Pode se tornar mais agressivo, mais manipulador, mais cruel em suas tentativas de forçar outros a permanecerem em sua órbita tóxica. Mas estas tentativas desesperadas apenas aceleram o processo de afastamento das pessoas saudáveis, criando um ciclo vicioso onde o narcisista se torna cada vez mais isolado e desesperado, o que o leva a comportamentos ainda mais extremos de controle e manipulação. Jung observava que este ciclo destrutivo pode ser interrompido apenas através de uma intervenção consciente do próprio narcisista, através de um reconhecimento honesto de seus padrões e uma decisão genuína de buscar ajuda profissional. Mas a natureza do narcisismo torna este reconhecimento extraordinariamente difícil, porque requer a admissão de falhas e vulnerabilidades que a estrutura narcísica foi construída para evitar. Enquanto isso, o empata continua sua jornada de cura e descoberta. Ele aprende a identificar os sinais precoces de personalidades narcísicas, desenvolve mecanismos de proteção energética, constrói relacionamentos baseados em autenticidade e reciprocidade. Sua vida se torna um testemunho vivo da possibilidade de cura e transformação. O processo de cura do empata não é apenas individual, é também relacional e social. Ele aprende a estabelecer limites saudáveis não apenas em relacionamentos íntimos, mas em todas as áreas de sua vida. Desenvolve a capacidade de dizer não sem culpa, de priorizar seu bem-estar sem egoísmo, de oferecer ajuda sem se sacrificar. Jung compreendia que o empata curado se torna um agente de transformação social, alguém capaz de modelar formas mais saudáveis de relacionamento e comunicação. Sua simples presença inspira outros a questionarem suas próprias dinâmicas relacionais, a buscarem conexões mais autênticas e equilibradas. A libertação do empata também marca uma mudança em sua relação com o sofrimento. Onde antes ele absorvia automaticamente a dor alheia, agora ele desenvolve a capacidade de testemunhar o sofrimento com compaixão sem se identificar completamente com ele. Aprende a diferença entre empatia saudável e fusão emocional destrutiva. Esta nova relação com o sofrimento permite ao empata se engajar em trabalhos de cura e assistência de forma mais efetiva e sustentável. Ele pode ajudar outros sem se perder no processo, pode oferecer apoio sem se contaminar com energias negativas. Torna-se um curador genuíno, não mais um receptor compulsivo da dor alheia. O narcisista, privado de sua fonte empática de energia, muitas vezes desenvolve sintomas que os psiquiatras classificam como depressão ou transtorno de ansiedade.
Mas Jung entendia que estes sintomas são manifestações superficiais de um colapso muito mais profundo, uma dissolução da estrutura psicológica artificial que sustentava a personalidade narcísica. Este colapso, embora doloroso, contém sementes de possível renovação. É uma oportunidade para que o verdadeiro self do narcisista, há muito tempo enterrado sob camadas de defensividade e grandiosidade, possa começar a emergir. Mas aproveitar esta oportunidade requer uma coragem que poucos narcisistas possuem. A maioria prefere buscar rapidamente uma nova fonte de suprimento narcísico, um novo empata para drenar, um novo relacionamento para controlar. É mais fácil repetir padrões familiares do que enfrentar o vazio aterrorizante que existe no centro de sua psique fragmentada. Jung percebia que esta escolha de repetir padrões em vez de crescer é o que mantém o narcisista preso em ciclos cada vez mais destrutivos. Cada novo relacionamento se torna uma oportunidade perdida de cura. Cada nova vítima se torna uma confirmação de sua própria incapacidade de se conectar autenticamente com outros seres humanos. O empata liberto, por outro lado, usa sua experiência de dor como fertilizante para um crescimento exponencial de sua consciência. Ele transforma seu sofrimento em sabedoria, sua vulnerabilidade em força, sua ingenuidade anterior em discernimento refinado. Torna-se uma versão mais madura e integrada de si mesmo. Esta transformação do empata não acontece da noite para o dia. É um processo que pode levar anos de trabalho interno consistente, de terapia, de autoobservação, de prática espiritual. Mas cada passo nesta jornada o liberta um pouco mais das correntes invisíveis que o prendiam à dinâmica narcísica. Jung entendia que a cura do empata beneficia não apenas a ele próprio, mas também contribui para a evolução coletiva da humanidade. Cada pessoa que se liberta de padrões tóxicos de relacionamento está contribuindo para a criação de uma cultura mais saudável e consciente. O karma do narcisista se manifesta também através da perda gradual de sua capacidade de enganar e manipular outros. À medida que mais pessoas se tornam conscientes dos padrões narcísicos, torna-se cada vez mais difícil para o narcisista encontrar vítimas dispostas a aceitar sua manipulação. Esta crescente consciência coletiva sobre narcisismo e abuso emocional é, em parte, resultado do trabalho de cura feito pelos empatas que se libertaram e compartilharam suas experiências. Cada história de libertação inspira outros a reconhecerem seus próprios padrões destrutivos, criando um efeito dominó de despertar e cura. Jung profetizava que chegaria um momento na evolução humana quando as dinâmicas baseadas na dominação e exploração se tornariam insustentáveis, quando a consciência coletiva evoluiria além da necessidade de criar vítimas e predadores. Cada empata que se cura e se liberta está contribuindo para a aproximação deste momento. O narcisista, confrontado com uma realidade onde suas táticas de manipulação são cada vez menos efetivas, pode experimentar uma crise existencial profunda. Pode começar a questionar toda a sua identidade, a duvidar de todas as estratégias que usou para navegar pelo mundo. Esta crise, embora dolorosa, pode ser o início de uma jornada de autodescoberta genuína. Mas a maioria dos narcisistas, incapazes de tolerar a intensidade desta crise, busca rapidamente novas formas de evitar o confronto com sua própria realidade interna. Podem se tornar mais agressivos, mais manipuladores, mais desesperados em suas tentativas de manter controle sobre seu ambiente relacional. Jung observava que esta escalada de comportamentos destrutivos é muitas vezes o último estágio antes de um possível despertar ou de uma deterioração completa da personalidade. É um momento crucial onde o narcisista pode escolher entre a transformação ou a autodestruição. O empata curado se torna uma força estabilizadora em seu ambiente social. Sua presença irradiada paz, autenticidade e compaixão consciente inspira outros a buscarem níveis mais elevados de integridade pessoal e relacional. Ele se torna um modelo vivo de como é possível sair de dinâmicas tóxicas e construir uma vida baseada em valores genuínos. A jornada de cura do empata também o ensina sobre a natureza cíclica da transformação. Ele aprende que a cura não é um destino final, mas um processo contínuo de autodescoberta, crescimento e refinamento.
Cada desafio se torna uma oportunidade de aprofundar sua compreensão sobre si mesmo e sobre a natureza dos relacionamentos humanos. Jung compreendia que o empata curado desenvolve uma forma de sabedoria que transcende o conhecimento intelectual. É uma sabedoria visceral, incorporada, que emerge da integração de experiências profundas de dor e transformação. Esta sabedoria o torna capaz de oferecer orientação e apoio de forma que é simultaneamente profunda e prática. O karma invisível do narcisista se manifesta também através da deterioração gradual de sua saúde mental e física. A tensão constante de manter máscaras sociais, a ansiedade de procurar constantemente por fontes de validação externa, o estresse de viver em constante modo de controle e manipulação começam a cobrar seu preço no sistema nervoso e no corpo físico. Jung observava que o corpo não mente, que ele sempre reflete o estado da psique através de sintomas físicos e energéticos. O narcisista, vivendo em constante desalinhamento com sua verdadeira natureza, inevitavelmente desenvolve sintomas que refletem este conflito interno. Estes sintomas físicos e psicológicos podem se manifestar como insônia crônica, ansiedade generalizada, depressão, problemas digestivos, tensão muscular, ou uma variedade de outras condições que refletem o estresse de viver uma vida baseada na ilusão e na manipulação. O empata liberto, por outro lado, frequentemente experimenta uma melhoria significativa em sua saúde física e mental. Livre do estresse constante de tentar agradar a uma pessoa impossível de satisfazer, seu sistema nervoso pode finalmente relaxar e se regenerar. Sua energia vital, não mais sendo drenada constantemente, pode ser direcionada para atividades criativas e construtivas. Esta recuperação da vitalidade física é uma das primeiras bênçãos que o empata liberto experimenta. Cores se tornam mais vibrantes, sabores mais intensos, a capacidade de sentir alegria nas pequenas coisas da vida retorna gradualmente. É como sair de uma névoa cinzenta e redescobrir a riqueza sensorial da existência. Jung entendia que esta recuperação da vitalidade não é apenas física, mas também espiritual. O empata reconecta com aspectos de si mesmo que haviam sido suprimidos durante o relacionamento narcísico. Redescobre seus próprios gostos, interesses, sonhos e aspirações que haviam sido eclipsados pela necessidade de se adaptar às demandas narcísicas. O processo de redescoberta do próprio eu é uma das partes mais emocionantes da jornada de libertação empática. É como reencontrar um amigo querido que havia sido perdido há muito tempo. O empata começa a lembrar quem ele era antes do relacionamento tóxico, mas também descobre aspectos novos e mais maduros de sua personalidade. Esta redescoberta não é um retorno ao passado, mas uma integração do que foi aprendido através do sofrimento com a essência autêntica que sempre existiu. O empata se torna uma versão mais sábia e fortalecida de si mesmo, alguém que mantém sua sensibilidade natural, mas desenvolve também discernimento e proteção adequados. O narcisista, testemunhando a transformação e o florescimento do empata, pode experimentar uma variedade de reações que vão desde raiva intensa até uma forma distorcida de admiração. Parte dele pode reconhecer que o empata alcançou algo que ele próprio nunca conseguiu. Uma conexão autêntica consigo mesmo e com outros. Mas esta admiração, filtrada através da estrutura narcísica, rapidamente se transforma em inveja e ressentimento. O narcisista não consegue celebrar genuinamente o sucesso ou a felicidade de outros, porque sua psique está programada para ver todos os relacionamentos como jogos de soma zero, onde a felicidade alheia diminui suas próprias possibilidades. Jung percebia que esta incapacidade de celebrar a felicidade alheia é uma das características mais trágicas do narcisismo. Ela isola o narcisista não apenas do amor e da conexão com outros, mas também da alegria e da inspiração que poderiam vir do testemunho da beleza e do crescimento humano. O empata curado, por outro lado, desenvolve uma capacidade aumentada de celebrar não apenas suas próprias vitórias, mas também os sucessos e a felicidade de outros. Sua experiência de libertação o torna mais capaz de reconhecer e apoiar processos similares em outras pessoas. Esta capacidade de celebrar a felicidade alheia é uma das marcas distintivas da maturidade emocional que o empata desenvolve através de sua jornada de cura.
Ela reflete uma expansão de consciência que transcende os limites estreitos do ego ferido e abraça uma perspectiva mais ampla sobre a natureza da existência humana. Jung compreenda que esta expansão de consciência é um dos objetivos principais do processo de individuação. É o movimento da identificação com o ego pequeno e ferido em direção à identificação com o self, a totalidade psíquica que inclui tanto aspectos conscientes quanto inconscientes da personalidade. O narcisista, preso na identificação com um ego inflado, mas fundamentalmente frágil, nunca experimenta esta expansão libertadora. Ele permanece aprisionado em uma perspectiva estreita e defensiva que o impede de acessar as riquezas do inconsciente e da conexão genuína com outros seres humanos. O karma do narcisista inclui também a perda gradual de oportunidades de crescimento e evolução que são oferecidas através de relacionamentos autênticos. Cada relacionamento é uma oportunidade de se conhecer mais profundamente através do espelho do outro. Mas o narcisista está constantemente manipulando este espelho para refletir apenas a imagem que ele quer ver. Esta manipulação constante o priva da possibilidade de receber feedback genuíno sobre si mesmo, de descobrir aspectos de sua personalidade que estão fora de sua consciência, de crescer através do conflito construtivo e da negociação saudável que caracterizam relacionamentos maduros. Jung entendia que o relacionamento é um dos principais veículos para o crescimento psicológico, um laboratório onde aspectos inconscientes da personalidade podem emergir e ser integrados. O narcisista, ao transformar todos os relacionamentos em exercícios de dominação e controle, se priva desta oportunidade transformadora. O empata liberto, por outro lado, desenvolve a capacidade de usar relacionamentos como ferramentas de autodescoberta e crescimento mútuo. Ele aprende a valorizar parceiros que o desafiam construtivamente, que o espelham de forma honesta e amorosa, que contribuem para seu desenvolvimento pessoal. Esta nova abordagem aos relacionamentos transforma completamente a experiência relacional do empata. Onde antes existia drama constante e montanhas russas emocionais, agora existe estabilidade e crescimento progressivo. Onde antes havia dependência e codependência, agora existe interdependência saudável baseada em escolha consciente. A qualidade dos relacionamentos do empata curado reflete sua própria evolução interna. Ele atrai pessoas que estão em níveis similares de maturidade emocional, que valorizam autenticidade e crescimento, que são capazes de oferecer e receber amor de forma equilibrada. Jung percebia que existe uma correspondência direta entre o nível de consciência de um indivíduo e a qualidade dos relacionamentos que ele atrai e mantém. À medida que o empata evolui e se cura, ele naturalmente ressoa com pessoas que estão em frequências similares de desenvolvimento pessoal. O narcisista, mantendo-se em níveis primitivos de desenvolvimento emocional, continua atraindo e sendo atraído por dinâmicas baseadas em drama, controle e manipulação. Ele se torna incapaz de reconhecer ou valorizar relacionamentos baseados em maturidade e reciprocidade genuína. Esta incapacidade de evoluir relacionalmente é parte do karma invisível do narcisista. Ele fica preso em ciclos repetitivos de relacionamentos tóxicos que nunca o satisfazem realmente, mas que são os únicos tipos de conexão que sua estrutura psicológica é capaz de manter. O empata curado, observando de longe os padrões do narcisista que uma vez o controlou, pode sentir uma forma madura de compaixão que não inclui o desejo de salvar ou curar. É uma compaixão que reconhece o sofrimento inerente à condição narcísica sem se sentir responsável por aliviá-lo. Esta forma madura de compaixão é um dos frutos mais preciosos da jornada de cura empática. Ela representa uma transcendência da necessidade compulsiva de curar outros e uma aceitação sábia dos limites da responsabilidade pessoal. O empata aprende que cada pessoa deve percorrer sua própria jornada de cura e evolução. Jung ensinava que tentar salvar outros de suas próprias escolhas e consequências é uma forma de hubris espiritual, uma tentativa de desempenhar um papel que não nos pertence. O empata curado aprende a oferecer apoio quando apropriado, mas também a respeitar o direito de cada pessoa de aprender através de suas próprias experiências. Esta sabedoria sobre os limites da responsabilidade pessoal liberta o empata de um fardo que nunca deveria ter carregado.
Ele pode oferecer sua luz sem se sentir obrigado a iluminar todos os cantos escuros que encontra pelo caminho. O narcisista, confrontado com esta nova atitude do empata, pode tentar várias estratégias para reestabelecer a dinâmica antiga. Pode apelar para a culpa, lembrando o empata de todos os momentos em que ele esteve disponível para ajudar. Pode apelar para o medo, sugerindo que o empata se tornará sozinho e infeliz se não mantiver sua disponibilidade incondicional. Mas o empata que passou por um processo genuíno de cura já desenvolveu imunidade psicológica a estas manipulações. Ele reconhece as tentativas de controle sem se deixar afetar emocionalmente por elas. Mantém suas fronteiras com firmeza, mas sem hostilidade, sabendo que é isso que sua saúde mental e espiritual requerem. Esta firmeza nas fronteiras não é frieza ou falta de compaixão. É sabedoria madura, que compreende que relacionamentos saudáveis requerem limites claros, que o amor verdadeiro inclui a disposição de dizer não quando necessário. Jung entendia que a capacidade de estabelecer e manter fronteiras saudáveis é uma das marcas da maturidade psicológica. É um sinal de que o indivíduo desenvolveu um senso sólido de identidade própria e não mais precisa da aprovação alheia para se sentir valioso. O empata curado carrega esta sabedoria sobre fronteiras não apenas em seus relacionamentos pessoais, mas em todas as áreas de sua vida. Aprende a dizer não a demandas excessivas no trabalho, a compromissos sociais que drenam sua energia, a qualquer situação que não honre seu bem-estar. Esta nova capacidade de discernimento transforma toda a experiência de vida do empata. Ele se torna mais seletivo, mas também mais presente e engajado nas situações que escolhe abraçar. Sua energia, não mais dispersa em múltiplas direções, pode ser focada em atividades e relacionamentos que realmente nutrem sua alma. O processo de cura do empata eventualmente o leva a uma compreensão profunda sobre a natureza do amor genuíno. Ele descobre que o amor verdadeiro não é sacrifício de si mesmo em prol do outro, mas a capacidade de permanecer inteiro e autêntico dentro de uma conexão íntima. Esta descoberta é revolucionária para alguém que passou anos acreditando que amar significava se perder no outro, se dissolver nas necessidades alheias, se tornar um espelho perfeito dos desejos de sua pessoa amada. O empata aprende que o amor maduro preserva e honra a individualidade de ambos os parceiros. Jung percebia que esta compreensão madura do amor é essencial para relacionamentos que promovem crescimento mútuo, em vez de estagnação ou codependência. É a diferença entre fusão neurótica e união consciente, entre dependência emocional e escolha livre de permanecer juntos. O narcisista, incapaz de conceber relacionamentos baseados nesta forma madura de amor, continua buscando conexões que alimentem sua necessidade de controle e validação constante. Ele fica preso em padrões adolescentes de relacionamento que nunca evoluem em direção à maturidade adulta. Esta incapacidade de evoluir relacionalmente é talvez o aspecto mais trágico do karma narcísico. O narcisista se priva de uma das experiências mais enriquecedoras da existência humana: a possibilidade de conhecer e ser conhecido profundamente por outro ser humano. O amor maduro requer vulnerabilidade autêntica, a disposição de ser visto em toda a sua humanidade imperfeita. O narcisista, comprometido com a manutenção de máscaras grandiosas, nunca pode se permitir este nível de transparência e, portanto, nunca pode experimentar intimidade genuína. O empata curado, por outro lado, desenvolve gradualmente a coragem de ser visto integralmente, de compartilhar não apenas suas luzes, mas também suas sombras, de permitir que outros testemunhem sua jornada completa de crescimento e descoberta. Esta coragem de ser vulnerável de forma consciente e protegida é um dos presentes mais preciosos que emergem da jornada de cura empática. Permite conexões de uma profundidade e autenticidade que tornam os relacionamentos superficiais e manipulativos do passado irrelevantes por comparação. Jung entendia que a vulnerabilidade consciente é um ato de poder, não de fraqueza. É a capacidade de abrir o coração mantendo a integridade pessoal, de compartilhar profundamente sem se perder no processo. O empata que domina esta arte se torna capaz de criar relacionamentos que são simultaneamente íntimos e respeitosos, profundos e equilibrados. Estes relacionamentos se tornam espaços sagrados de crescimento mútuo,
onde ambas as pessoas podem explorar suas potencialidades mais elevadas. O narcisista, observando estas conexões autênticas de longe, pode experimentar um reconhecimento doloroso do que está perdendo através de suas escolhas relacionais. Pode ter momentos de clareza, onde vislumbra a possibilidade de relacionamentos baseados em amor genuíno, em vez de controle e manipulação. Mas estes momentos de clareza são geralmente breves e rapidamente soterrados por mecanismos de defesa que protegem o ego narcísico de confrontar a extensão de sua própria carência emocional. É mais fácil desqualificar relacionamentos autênticos como ilusórios ou impossíveis do que reconhecer sua própria incapacidade de criá-los. Jung observava que o narcisista frequentemente desenvolve teorias cínicas sobre relacionamentos como forma de racionalizar sua própria incapacidade de formar conexões genuínas. Ele pode afirmar que todos os relacionamentos são baseados em interesse próprio, que o amor verdadeiro não existe, que a intimidade é sempre uma ilusão. Estas teorias cínicas servem como proteção psicológica contra o reconhecimento doloroso de que o narcisista está se privando de algumas das experiências mais meaningfuls da existência humana. São uma forma de transformar limitação pessoal em sabedoria universal, inadequação individual em insight sobre a natureza humana. O empata curado pode reconhecer estes padrões de racionalização sem se deixar afetar por eles. Sua própria experiência de transformação e conexão autêntica serve como antídoto contra o cinismo narcísico. Ele sabe, em sua própria carne, que relacionamentos profundos e nutritivos são possíveis. Esta certeza experiencial sobre a possibilidade de amor genuíno torna o empata imune às tentativas narcísicas de convencê-lo de que está perseguindo ilusões. Ele pode manter sua fé na beleza dos relacionamentos humanos sem se deixar desencorajar pelas projeções cínicas de outros. Jung entendia que esta fé baseada em experiência própria é uma das forças mais poderosas para a transformação pessoal e social. Quando pessoas que foram feridas profundamente conseguem se curar e criar relacionamentos saudáveis, elas se tornam faróis de possibilidade para outros que ainda estão lutando. O empata curado naturalmente se torna um agente de esperança em seu ambiente social. Sua simples existência prova que é possível superar traumas relacionais profundos, que a cura é real, que padrões destrutivos podem ser transformados em fundações para crescimento e conexão autêntica. Esta influência transformadora do empata curado se estende muito além de suas conexões pessoais diretas. Através de conversas casuais, exemplo pessoal e a energia que irradia, ele planta sementes de possibilidade em pessoas que ainda não imaginavam que mudança fosse possível. Jung percebia que mudança social significativa sempre começa com transformações individuais que depois se espalham através de redes invisíveis de influência humana. Cada empata que se cura contribui para uma mudança gradual na consciência coletiva sobre relacionamentos e amor. O karma do narcisista inclui estar cada vez mais isolado desta onda crescente de consciência relacional. À medida que mais pessoas aprendem a reconhecer e evitar dinâmicas narcísicas, o narcisista encontra cada vez menos pessoas disponíveis para suas manipulações. Este isolamento progressivo pode eventualmente forçar o narcisista a confrontar a escolha fundamental que Jung identificava como central para toda a evolução psicológica: continuar repetindo padrões destrutivos ou abraçar a possibilidade dolorosa mas transformadora de mudança genuína. A maioria escolhe continuar os padrões, porque a mudança requer uma destruição temporária de toda a identidade conhecida, um mergulho no vazio que o ego narcísico experimenta como morte literal. Mas alguns, em momentos de colapso total, podem encontrar coragem para dar os primeiros passos em direção à cura autêntica. Jung nunca perdeu a fé na capacidade humana de transformação, mesmo nos casos mais difíceis. Ele sabia que existe uma força curativa operando no inconsciente de todo ser humano, uma tendência natural em direção à totalidade e à cura que pode ser ativada em circunstâncias apropriadas. Para o narcisista, essas circunstâncias apropriadas geralmente envolvem algum tipo de colapso ou crise que torna insustentáveis todos os mecanismos habituais de evitação e controle. Pode ser uma perda significativa, uma doença, um isolamento completo,
ou simplesmente o acúmulo de anos de insatisfação profunda. O empata curado, testemunhando estas crises de longe, pode sentir compaixão sem se sentir compelido a intervir. Ele compreende que cada pessoa deve encontrar sua própria forma de navegar através das crises que a vida apresenta, e que tentar proteger outros das consequências de suas escolhas é uma forma de interferência que impede o crescimento. Esta sabedoria sobre quando ajudar e quando se afastar é uma das habilidades mais refinadas que o empata desenvolve durante sua jornada de cura. Requer discernimento profundo, maturidade emocional e confiança na sabedoria do universo de fornecer exatamente as experiências que cada pessoa precisa para seu crescimento. Jung ensinava que existe uma inteligência operando através dos eventos da vida que transcende a compreensão consciente. Esta inteligência orquestra encontros, separações, crises e oportunidades de forma que serve ao desenvolvimento psicológico e espiritual de todos os envolvidos. O empata curado aprende a confiar nesta inteligência, a colaborar com ela em vez de tentar controlá-la. Ele se torna um participante consciente na dança cósmica da evolução, oferecendo seus dons quando apropriado, mas também respeitando o tempo e o processo único de cada pessoa. Esta confiança na sabedoria do universo liberta o empata do fardo impossível de tentar controlar os resultados de suas interações com outros. Ele pode plantar sementes de possibilidade sem se tornar ansioso sobre se elas germinarão. Pode oferecer apoio sem se tornar investido nos resultados específicos. O narcisista, preso em padrões de controle compulsivo, nunca experimenta esta forma de confiança relaxada. Ele vive em constante tensão, tentando manipular pessoas e circunstâncias para produzir os resultados que acredita precisar para se sentir seguro e valorizado. Esta necessidade de controle constante é exaustiva e inevitavelmente falha, porque a vida é inerentemente imprevisível e incontrolável. O narcisista se desgasta lutando contra a natureza fluida da existência, tentando criar uma ilha de previsibilidade em um oceano de mudança constante. Jung compreendia que a aceitação da impermanência e da incerteza é essencial para a paz mental e a sabedoria madura. O empata curado aprende a dançar com a mudança em vez de resistir a ela, a encontrar segurança na própria capacidade de adaptação em vez de tentar controlar circunstâncias externas. Esta flexibilidade psicológica torna o empata mais resiliente diante das inevitáveis dificuldades e transições da vida. Ele desenvolve a capacidade de se dobrar sem quebrar, de fluir com as mudanças sem perder seu centro essencial. O processo de aprender esta flexibilidade geralmente envolve soltar camadas de controle e expectativa que o empata desenvolveu como mecanismos de proteção durante o relacionamento narcísico. Ele deve reaprender a confiar na vida, em si mesmo, na possibilidade de que as coisas podem trabalhar para seu bem-estar sem sua microgestão constante. Esta é uma das lições mais difíceis, mas também mais libertadoras da jornada de cura empática. Aprender a soltar o controle é simultaneamente aterrorizante e profundamente aliviante, porque remove um fardo que nunca deveria ter sido carregado por um indivíduo. Jung percebia que a necessidade de controle excessivo geralmente surge de traumas precoces, onde a criança aprendeu que sua sobrevivência dependia de antecipar e manipular o humor e o comportamento dos adultos responsáveis por seu cuidado. O empata frequentemente carrega estes padrões para a vida adulta. A cura envolve reconhecer que estas estratégias de sobrevivência, embora tenham sido necessárias em determinado momento, não são mais apropriadas ou efetivas nas circunstâncias presentes. O empata adulto tem recursos e capacidades que a criança ferida não possuía. Este reconhecimento permite uma gradual renegociação da relação com controle e surrender. O empata aprende quando é apropriado tomar ação decisiva e quando é sábio permitir que os eventos se desenrolem naturalmente. O desenvolvimento desta sabedoria discriminatória é um dos marcos da maturidade empática. Requer anos de prática, experiência e refinamento gradual da capacidade de ler situações e pessoas com precisão crescente. Jung entendia que esta forma de sabedoria não pode ser aprendida através de livros ou teorias, mas apenas através da integração visceral de experiências reais de vida. É um tipo de conhecimento que deve ser incorporado, vivido,
testado através de tentativa e erro até se tornar intuição natural. O empata curado eventualmente desenvolve uma forma de navegação intuitiva, através da vida, que o permite responder a situações com precisão e elegância crescentes. Ele aprende a confiar em seus sentimentos, insights e reações viscerais como fontes válidas de informação sobre pessoas e circunstâncias. Esta confiança na própria intuição é particularmente powerful para empatas, porque sua sensibilidade natural os torna capazes de captar nuances sutis de energia e intenção que outros podem perder. Quando esta sensibilidade é combinada com discernimento maduro, torna-se uma ferramenta incredibly valuable para a navegação relacional. O narcisista, desconectado de sua própria sensibilidade natural através de anos de construção de máscaras defensivas, não tem acesso a esta forma de navegação intuitiva. Ele deve confiar em estratégias conscientes de manipulação e controle, que são muito menos sofisticadas e efetivas do que a sabedoria incorporada que o empata desenvolve. Esta diferença na qualidade de navegação relacional é uma das razões pelas quais o empata curado se torna progressivamente menos vulnerável às tentativas narcísicas de manipulação. Ele pode sentir as intenções por trás das palavras, reconhecer incongruências entre expressão verbal e energia emocional. Jung percebia que esta capacidade de ler people accurately é uma das habilidades mais valiosas que um ser humano pode desenvolver. Permite relacionamentos mais autênticos, decisões mais sábias e proteção mais efetiva contra pessoas com intenções destrutivas. O empata que domina esta habilidade se torna como um detector humano de autenticidade. Ele pode distinguir rapidamente entre pessoas que estão operando a partir de intenções genuínas e aquelas que estão tentando manipular ou controlar. Esta capacidade de discernimento não torna o empata cínico ou fechado. Pelo contrário, permite que ele se abra mais completamente para pessoas que provam ser dignas de confiança, sabendo que tem a habilidade de se proteger daquelas que não são. A combinação de abertura corajosa com discernimento sábio é uma das características mais belas do empata totalmente curado. Ele mantém sua capacidade natural de se conectar profundamente com outros, enquanto desenvolve a sabedoria para escolher carefully com quem compartilhar esta profundidade. Esta é a síntese final da jornada empática. A preservação e o refinamento dos dons naturais de sensibilidade e compaixão, combinados com o desenvolvimento de estruturas sólidas de proteção e discernimento. O resultado é um ser humano que pode amar profundamente sem se perder, que pode oferecer apoio sem se sacrificar. O narcisista, observando este nível de integração e maturidade, pode experimentar uma forma de inveja que vai além de qualquer coisa que já sentiu. Não é apenas inveja de felicidade ou sucesso externo, mas inveja da paz interna, da integridade, da capacidade de se relacionar authentically que o empata desenvolveu. Esta inveja pode motivar tentativas ainda mais desesperadas de recuperar o controle sobre o empata, ou pode inspirar um momento raro de honestidade, onde o narcisista reconhece o que está perdendo através de suas escolhas relacionais. Raramente leva à mudança genuína, mas pode plantar sementes de questionamento que podem germinar mais tarde. Jung entendia que até mesmo os insights mais profundos podem levar anos ou décadas para se tornarem mudanças comportamentais reais. O processo de transformação humana opera em timeframes que transcendem nossa impaciência consciente e nossas expectativas de mudança rápida. O empata curado aprende a honrar estes timeframes naturais, tanto em seu próprio processo de cura, quanto na paciência com outros que ainda estão no início de suas jornadas. Ele compreende que pressão e urgência são geralmente contraprodutivas para mudança psychologically sustainable. Esta paciência com o processo é uma das qualidades mais maturas que emergem da jornada empática. Permite ao empata se engajar em relacionamentos e projetos com uma perspectiva de longo prazo, sem a necessidade de ver resultados imediatos para se sentir valorizado. O tempo se torna aliado em vez de inimigo, um espaço gracioso onde transformação pode se desenrolar organically, em vez de ser forçada através de esforço e willpower. O empata aprende a trabalhar with o tempo em vez de against ele. Esta mudança na relação com o tempo é profundamente healing para alguém que passou anos em modo de urgência constante,
tentando curar, salvar e transformar outros em time frames impossible. O empata desenvolve appreciation pela beleza dos processos lentos e sustainable. Jung percebia que a cultura moderna tem uma relação profundamente disturbada com o tempo, sempre empurrando para resultados faster e gratificação imediata. O empata curado se torna um antídoto para esta rushing cultural, modelando uma forma mais orgânica e respectful de se relacionar com o desenrolar natural dos eventos. Esta presença calm e unrushed do empata curado é incredibly healing para pessoas que foram conditioning a viver em constant urgency e anxiety. Oferece um refúgio de peace, onde others podem relembrar what it feels like to breathe deeply e se mover através da vida with grace e intention. O narcisista, incapaz de sustaining this quality de presence, continua operando em modos de urgência e crises que eventually exhaust everyone em seu orbit. Sua inability to slow down e be present é parte de seu karma invisible. Ele se priva da experiência de real peace e contentment. A paz que o empata curado develops não é passivity ou resignation. É uma forma ativa de engagement com a vida que comes from alignment entre inner wisdom e outer action. A peace that empowers, que enables clearer thinking e more effective action. Esta quality de peaceful effectiveness becomes uma força magnetic em seu environment. People so naturally drawn to someone who can remain calm in storms, who can offer perspective when others so overwhelmed, who radiates confidence sem arrogance. Jung entendia que esta combination de inner peace com outer effectiveness é uma das achievements mais high da human development. É evidence que a person conseguiu integrate aspectos seemingly contradictory de sua personality, receptivity and strength, sensitivity and resilience. O empata que atinge este level de integration becomes a force of healing no mundo, não porque tries to heal others, mas porque sua very presence é healing. Ele demonstrates through exemplo que é possível to be both soft e strong, gentle e powerful. O verdadeiro inheritance que o empata curado deixa para o mundo não são suas words ou actions específicas, mas o modeling que ele provides de what human consciousness pode become quando is allowed to evolve, além de patterns de dominance e submission. Sua existence becomes uma prayer silent, uma demonstration que outro way de being é possível. Cada moment que ele vive em integrity e compassion é uma contribution para a evolution da human consciousness como um whole. Jung profetizou que eventually suficientes people would evolve, além de patterns narcísicos e codependent, que estes dynamics would become obsolete. Cada empata que se cura está helping to birth este new world, onde relationships são baseados em mutual respect e authentic connection. Esta é a ultimate gift que emerge da jornada empática através dos dark valleys de narcissistic abuse, a transformation de suffering em wisdom, de wound em strength, de victimhood em empowered compassion. A story não ends com o empata escaping from o narcisista. Ela begins truly, quando o empata descobrir que sua capacity to love deeply, combined com wisdom hard-earned através de suffering, becomes uma força que contributes para a healing não apenas de himself, mas do fabric de human relationship itself. Este é o karma invisible in action. Every choice para growth em vez de stagnation, for consciousness em vez de unconsciousness, for love em vez de fear, ripples out através de web of human connection em ways que we can apenas begin to imagine. No end, o empata descobre que sua sensitivity, que uma vez pareceu uma curse quando exploited by narcissistic predators, é actually um gift of extraordinary value, quando wielded com wisdom e protection. É through esta sensitivity que humanity evolves, que consciousness expands, que love learns to be both tender e strong. O journey que começou em darkness, em confusion, em pain que seemed unbearable, eventually reveals itself como uma sacred initiation into deeper levels de human possibility. O empata who emerges from this journey não é mesmo person que entered it. Ele tem been forged in fires de transformation into something new, something stronger, something more beautiful.
E assim, o story que começou com um empata losing himself em nets de narcissistic manipulation ends com him finding not apenas himself, mas discovery de quem ele truly is, beneath todas as layers de conditioning e wounding. Encontra seu authentic power, seu true voice, seu real contribution para esta magnificent, challenging, heartbreaking, beautiful experiment que nós chamamos de human life. Se você reconheceu pieces de sua own story em what foi shared aqui, know que você não está alone em esta journey. Cada step que você toma toward healing e growth não apenas transforma sua own life, mas contributes para uma wave de consciousness que está slowly mas inexorably changing o world. Sua healing matters não apenas para você, mas para all de nós who são walking este path de evolution together. Like este vídeo se ele touched something true em seu heart. Compartilhe nas suas social networks to help esta message encontrar outros who might precisar hear it. Comente below with your own insights e experiences. Cada story shared ajuda outro person feel less alone. E subscribe para mais content que supports your journey de growth e discovery. Nós estamos creating uma community onde authenticity é honored, onde growth é supported, onde healing é not apenas possible, mas inevitable, quando nós walk together com courage e compassion.